dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Zebedif. Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje nós continuaremos com notação científica. Então gravamos uma aula falando da contextualização e agora eu vou dar alguns exemplos práticos de como escreve um número muito grande ou muito pequeno em notação científica. Lembrando, como é o formato da escrita da notação científica? Então veja só, a gente tem um número multiplicado por uma potência de 10 elevado a um expoente. Essa é a forma geral. Como tem que ser esse número que multiplica a potência de 10? Esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então ele deve estar no intervalo entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não pode ser o 10. O expoente, ele pertence aos números inteiros. Lembrem-se, números inteiros, números que não têm a parte decimal. Então ele começa lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e continua até o infinito. Ok? Vamos lá para os exercícios então. Escreva os seguintes números em notação científica. Então, temos que lembrar o formato da notação científica. Então, eu olho para o número e tenho que pensar, esse número, onde eu posiciono a vírgula para ele ser escrito novamente como um número entre 1 e 10? O 8 já é um número entre 1 e 10. Então, eu não preciso modificar essa estrutura. Então, 8 vezes a potência de 10. Como eu não andei com a vírgula, o expoente é 0. Ok? Vamos para o próximo exemplo. 8.900. Então, eu vou pensar onde que eu posiciono a vírgula. Lembrando que quando o número não tem vírgula, subentende que a vírgula é no final do número. Aqui. Onde eu posiciono a vírgula para que esse número seja um número maior do que 1 e menor do que 10? Então, se eu posicionar a vírgula aqui, 8,9 é um número maior do que 1, ok? É menor que 10? Ok, então é esse valor procurado. 8,9 multiplica uma potência de 10. E como saber que o expoente é o 3? Vou contar aqui quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3 casas. Como eu estou andando da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Esse aqui já está escrito em forma de notação científica. Exemplo C. A vírgula deve ser posicionada aonde para ficar o número entre 1 e 10? Se eu deixar a vírgula aqui, o número fica 17, é maior do que 10. Então não pode ser. Aqui, 1,7 é maior que 1? Sim. Menor que 10? Ok. Então, como ficará esse número muito grande escrito em notação científica? 1,7 vezes 10, então 1,7, esse número que ficou aqui, vezes 10 elevado a 11. Por que 11? Porque a vírgula saiu daqui, andou 3, 6, 9, 10, 11 casas decimais. Então, expoente 11. Exemplo D, o último exemplo envolvendo números muito grandes. Tenho esse número aqui. Onde eu posiciono a vírgula para que ele seja escrito um valor entre 1 e 10? Se eu posiciono aqui 8.000, muito maior que 10. Aqui 80, maior que 10. Aqui 8, opa, menor que 10. 8 é menor que 10 e maior que 1. Então, ok, satisfez nossa condição. 8,004, 8 inteiros e 4 milésimos, vezes a potência de 10. Por que o expoente 15? Porque a vírgula andou 15 casas até chegar nessa casa decimal. Vejamos, saiu daqui 3, 6, 9, 12, 15 casas.
Então, o exemplo 1 está resolvido. Vamos agora para o exemplo número 2. No exemplo número 2, também é pedido para escrever em notação científica. Agora, em vez de números muito grandes, estamos falando de números muito pequenos. Primeira parte da notação, o número tem que estar posicionado, ser um valor entre 1 e 10. Se eu posiciono a vírgula aqui, 9 está entre 1 e 10. Então, como fica essa escrita? 9 vezes a potência de 10. A vírgula saiu daqui e foi para cá. Andou uma casa da esquerda para a direita. Então, quando eu ando da esquerda para a direita, o expoente diminui. Então, ele saiu aqui, andou 1, então menos 1. Então, sempre que andar da esquerda para a direita, diminui. Então, sinal negativo aqui. Aonde que eu coloco a vírgula aqui para o número ser entre 1 e 10? Muito bem. Então, como que fica? 2,54 vezes 10, o formato, né? Aqui satisfaz a condição, vezes 10, elevado a qual expoente? Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como andou da esquerda para a direita, expoente negativo. Exemplo C. Questão 2, exemplo C. A vírgula deve ser posicionada aqui. 5,01, um número maior do que 1, menor do que 10. Como ficaria a solução? Pego essa estrutura nova, copio ela aqui de novo, vezes a potência de 10. Então, reparem vocês, a estrutura é sempre a mesma, com a potência de 10, e o valor entre 1 e 10, vezes 10 a menos 6, porque ele deslocou 6 casas da esquerda para a direita. Último exemplo da aula de hoje. Essa vírgula deve ser posicionada aqui. Dessa forma, eu tenho um 4, número 4. Número maior que 1, menor que 10. Como ficaria em notação científica? 4 vezes a potência de 10. A vírgula saiu daqui, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Como deslocou da esquerda para a direita? Sinal de negativo. E as 14 casas. A aula de hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Deixe seu like e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço, até mais.